Boa tarde, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 a 6. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 a 6. Diz-nos o seguinte a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida em nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 a 6. E de acordo com o ensino do nosso irmão apóstolo Paulo, com o ensino de Deus através da vida do nosso irmão, não é somente por amor aos crentes que Deus os conforta. Uma das razões porque Deus nos conforta nas tribulações é para que possamos também confortar uns aos outros. E o apóstolo, o nosso irmão Paulo, mostra aqui, que está passando a outros crentes o conforto que ele recebeu de Deus. E isso é muito importante para você e também para mim. Se eu não passar pelo vale da sombra e da morte, eu não vou saber consolar aquele que está passando pelo vale da sombra e da morte. Por isso a Bíblia nos diz que foi bom ter passado por aflições. Foi bom, é importante, é valioso. Foi bom ter passado por aflições. E o apóstolo Paulo, por determinação de Deus, faz aqui uma declaração muito importante. Ele diz: se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Isso significa, então, que o propósito da adversidade que ele enfrentava era, em parte, capacitá-lo para orientar melhor os irmãos de Corinto. E é exatamente isso. Tem um ditado lá no interior das Minas Gerais que diz que quem conhece o calor do fogo é a panela. Se nós passamos, e Jesus Cristo passou, homem de dores, ele sabe o que é a sua dor, ele sabe o que é a minha dor, por isso ele pode nos consolar, ele pode nos confortar, ele pode nos animar, ele pode nos erguer, ele pode nos trazer palavras de conforto e consolo, porque ele sabe o que é isso. E o que se aplicou a Jesus e se aplicou ao apóstolo Paulo, se aplicou ao longo de todas as eras e se aplica também à sua vida e à minha vida, se aplica a todos os cristãos. E Deus permite que uma tragédia venha sobre nós
para que Ele possa confortar-nos. E depois que Ele tiver tratado o nosso sofrimento e a nossa dor, Deus nos enviará ao encontro de alguém que passa pelo mesmo problema. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. E Deus, com isso, desenvolve em nós o espírito de sermos consoladores. E o melhor consolador é aquele que já enfrentou a dor, já enfrentou algum tipo de sofrimento e saiu dali vitorioso após ter sido consolado por Deus. E nós gostaríamos de pensar com você neste momento o que é confortar alguém, o que é suportar alguém, o que é dar suporte a alguém. O que é confortar, se não comunicar força e esperança a essa pessoa? E quando nós falamos em força, nós falamos da força de Cristo, do poder de Deus. Nós não falamos da nossa capacidade pessoal de sermos, daquilo que aprendemos nas universidades, com Freud ou com Jung, não. Falamos daquilo que vem de Deus para o coração do homem, a força de Deus e da esperança que existe, e falamos sim da esperança que existe em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. E Deus nos permite passar então por adversidades para que nós aprendamos a confiar nele. E aprendendo isso na prática, na realidade da vida de cada um, nós podemos ensinar isso a outras pessoas. Por isso nós estamos tanto cansados de um evangelho teórico, de discursos, de bonitos sermões. Podemos nos lembrar daquelas palavras bonitas, gostosas, felizes do apóstolo Paulo, dizendo: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Até o dia final. Eu sei, eu conheço. Podemos nos lembrar do Senhor Jesus Cristo dizendo para Tomé: olha, Tomé, toca aqui, Tomé, toca aqui. Passa o seu dedo aqui, Tomé, olha aqui. Sou eu mesmo. O evangelho do viver, do desfrutar, do gozar, do experimentar. Não é aquela palavra bonita, mas é aquela palavra que é o poder de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus. É isso que eu preciso na minha vida e que você precisa na sua vida neste momento de... E nós temos que ter uma palavra de conforto, de consolo, e se não passarmos por problemas, por dificuldades, nós não saberemos dizer às pessoas e não saberemos confortar e consolar ninguém. E todas as vezes que você ler na Bíblia, ou ler a biografia de algum homem de Deus, isso é para reanimar a sua própria vida, para ver o cuidado que Deus dispensou a esse nosso irmão ou a esta nossa irmã. Como Deus sustentou esta pessoa durante a sua tribulação, durante a sua angústia. E para você se lembrar, para que eu me lembre que Deus também há de nos sustentar. Deus também há de nos sustentar. Como fez com estas pessoas, também assim fará conosco. E se nós voltarmos à palavra de Deus, ainda na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18.
Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Nós passamos, você passa, eu passo, nós passamos por tribulações, irmãos, por dificuldades, por angústias, por dores, por sofrimentos, mas isso é temporal. E nós precisamos continuar a nossa caminhada olhando para o eterno, para os céus, para a vida abundante, onde não há lágrima, não há choro, não há dor. E nós só seremos capazes de confortar, de consolar as pessoas se nós experimentarmos isso na nossa própria vida. E você já experimentou o consolo e o conforto de Deus? E nós poderíamos pensar e perguntar, lendo esse texto, por que será que o apóstolo Paulo, nosso irmão apóstolo Paulo, não desanimou ao enfrentar tão grandes dificuldades? Ameaças de morte. Agora nós falamos tanto em ameaça à nossa liberdade de expressão, ameaça à nossa possibilidade de falar de Jesus Cristo. Nós vamos desanimar com isso? Vamos ficar perdidos, tristes? O que vai acontecer conosco? O que acontece com os nossos irmãos lá na Coreia do Norte, ou na China, ou na Rússia? Nós precisamos aprender a olhar para aquilo que não se vê. A esperança de Paulo, a sua esperança, a minha esperança precisa de estar ainda naquilo que há de vir. Era nisso que Paulo encontrava conforto, é nisto que nós precisamos encontrar conforto, naquilo que há de vir para as nossas vidas. Mas a sua experiência, a minha experiência também, ela não é suficiente. Ela não é suficiente. Não é só porque você já passou pelo vale da sombra da morte, porque eu já passei, porque temos problemas, temos dificuldades, temos lutas. Não é só por isso que nós seríamos capazes. Não é simplesmente dizendo, eu já passei por esse problema, eu entendo você, eu entendo a sua dor. Não, irmãos, não é só assim, não. É necessário que assim seja, mas nós temos que nos fundamentar na palavra de Deus. Está escrito. E quem tem ouvidos para ouvir, então ouça o que diz as Escrituras. Prega, irmão. Prega, irmã. Prega o Evangelho. Fale da Escritura, não te canses. Insta. Fale a tempo e a fora de tempo. Fala daquilo que a Bíblia diz. Fala daquilo que a Bíblia ensina. Não te cales. A Bíblia diz que está errado. Não tente justificar. A Bíblia diz que este é o caminho. Então ande por ele. Não procure atalhos. Não dê ouvidos aos ensinos humanos, às palavras humanas, porque as pessoas foram estudiosas. Isso me faz lembrar o hino que nós gostamos tanto de cantar. Não desanimes, Deus proverá, Deus cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Não são os governos, não são não, irmãos. Não são as autoridades, não são não. Não é a igreja, não é a igreja, não é a família. Quem cuidará de ti é o Senhor.
O único que é capaz de tomar você pela sua mão direita e te dizer: não temas, eu te ajudo. Mas Deus faz isso através de pessoas. Deus faz isso através da minha vida, da sua vida, da nossa vida. E Deus nos chama para sermos aqueles agentes de consolação. Diz a nossa irmã Edith Schaefer, no seu livro chamado Aflição, ela diz: só conseguimos realmente consolar outros se tivermos experimentado o mesmo tipo de sofrimento ou aflições deles, que nos dão uma compreensão empática e em meio aos quais tenhamos recebido o conforto de Deus. Deus já te salvou? Então fale da salvação. Deus já te perdoou dos seus pecados? Então fale de perdão de pecados. Deus já te levantou do pecado, da tristeza, da angústia, do medo, da desilusão, da decepção. Então fale que Deus pode. Não é você, não sou eu que vai estender as nossas mãos para levantar as pessoas. É Deus que estende. É Deus que levanta. É Deus que mantém de pé. Fale-nos, seja sal da terra, seja luz do mundo, seja uma bênção grandiosa nas mãos de Deus. Seja um consolador, aquele que já recebeu consolo. E por favor, irmãos, dentro daquilo que nós temos ouvido tanto hoje, não queira ser um abençoador, queira ser uma bênção. Não queira ser aquele que tem autoridade, poder, capacidade para abençoar, mas seja aquele que é usado por Deus, como foi o nosso irmão Abraão, que ouviu do Senhor dizendo: "Sê tu uma bênção". No meio dessas dificuldades todas que estamos vivendo, sejam políticas, sejam sociais, sejam de valores morais, no meio dessa podridão toda moral que estamos vivendo, sê tu uma bênção. E que Deus assim me use e te use para sermos bênçãos no meio em que vivemos. Amém.